Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a 8ª lição desse trimestre, que tem por título A Mordomia do Tempo. Nesta lição, traremos uma definição exegética e etimológica da palavra tempo. Mostraremos que Deus criou o tempo, mas também está antes, depois e acima dele. E por fim, pontuaremos como crentes precisamos administrar o tempo como bons mordomos de Cristo, evitando as futilidades da vida e sabendo esperar e entender o tempo de Deus em nossa existência. Você deseja aprender mais um pouco sobre este importante assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da lição nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo de número 5, versículos 15 e 16. A verdade prática nos diz: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. O objetivo geral nos diz que devemos nos conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar o tempo. Segundo, salientar a mordomia do tempo. E terceiro e último, mostrar como aproveitar o tempo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Eclesiastes, capítulo 3, versos do 1 ao verso 8. Acompanhe conosco. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bem, queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, estamos contando mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. E também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero Jonathan. Pai do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Muito bem, nós estamos dando continuidade a esse trimestre que tem sido muito proveitoso, onde temos estudado sobre vários aspectos da mordomia cristã. E hoje, na lição de número 8, vamos estudar um pouquinho sobre a mordomia do tempo. E como sempre fazemos no início de cada lição, trazemos aqui uma definição tanto exegética quanto etimológica de algumas palavras ou de algumas expressões. E nesta lição de hoje, a palavra-chave, se assim podemos dizer, é a palavra tempo. De onde é que vem esta palavra, o que significa tempo à luz da Bíblia, já que nós estamos iniciando aí com a definição exegética. E quando nós falamos definição exegética, evangelista Jaziel, nós estamos nos referindo a ver o que os termos bíblicos têm a nos falar sobre esta palavra. Já que a palavra é tempo, a palavra-chave dessa lição, quais seriam os termos, tanto do hebraico quanto do grego, que aparecem na Bíblia para apontar a questão do tempo e qual a diferença dessas palavras para que assim introdutoriamente possamos começar esta lição. Muito bem, presbítero Alessandro Barreto, nós temos pelo menos 3 expressões no hebraico, que é a expressão Zeman, Et e Ion. Inclusive a gente pode encontrar esse texto
ou esse termo em Eclesiastes, né, capítulo 3, que está aí na leitura bíblica, né? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, quero já de início ler aqui esse texto, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, este termo, essa expressão significa prazo, hora, né, época, momento, dia, instante. Também está relacionado a um período, a uma ocasião. Nós podemos conferir também no livro de Esté, capítulo 9, versículo 27. Também Neemias, capítulo 2, versículo 6, aparece também esses termos que eu já citei aqui no hebraico, que é a expressão Zeman, Et e Ion. E nós podemos também observar que no Novo Testamento, né, em que foi escrito, né, no grego, nós temos dois termos que são bem mais conhecidos, né, que é a expressão cronos e a expressão kairos. Quanto ao cronos, né, na teologia ele é entendido como sendo o tempo de Deus, né? O tempo do homem, né? O cronos, que é aquele tempo que pode ser calculado, é aquele tempo que pode ser, de uma certa forma, determinado, né, também pelo homem, né, estabelecido, né, minutos, horas, segundo, semana, mês, ano, né, está relacionado também à década, né, milênio. Então, esse termo, que é a expressão cronos, né, que está relacionada aí ao tempo do homem, como já disse, que pode ser contabilizado, né, que pode ser medido. Nós temos, inclusive, alguns textos que eu quero apenas citar, né, Gênesis, capítulo de número 5 e o versículo 5, Jó, capítulo 8, verso 9, e outros textos também. E a outra expressão que falamos aqui é a expressão kairos. Aí sim, esse tempo é um tempo totalmente diferente do tempo do homem, porque é o tempo de Deus. É um tempo que, podemos assim dizer, que é um tempo eterno e que não pode se determinar ou medir. Somente o Deus Todo-Poderoso é quem conhece, né, e controla. Na teologia é chamado de tempo de Deus. Né? Então é interessante fazer essa separação aí entre o kairos e o cronos, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. Muito bem. Essa expressão que o evangelista Jaziel utilizou para falar de cronos é de onde deriva a palavra portuguesa, em português, cronologia. É aquilo que pode ser, como ele já falou aqui, mensurado, é aquilo que pode ser medido. Já o tempo kairos, que alguns teólogos chamam de o tempo de Deus ou a eternidade, é o tempo chamado de tempo acrônico. Esse A aí é o A de negação, aquilo que não pode ser cronometrado, aquilo que não pode ser medido, mensurado. E alguns chamam também, presbítero Jonathan Lucena, esse tempo kairos de tempo incronológico. Então, acrônico ou incronológico é o kairos, é o tempo da eternidade, é o tempo que não pode ser mensurado nem medido. Muito bem, mas de forma etimológica, qual é a definição, presbítero Jonathan, que podemos trazer para a palavra tempo, para consubstanciar ainda mais com aquilo que foi dito aqui? Pois não, presbítero Alessandro. Quando nós olhamos para o termo tempo, não é? Isso dentro da sua etimologia, ou seja, a origem da palavra, a palavra tempo, de acordo com o dicionarista Antônio Ruais, ele diz que o termo tempo deriva de uma expressão latina que é tempus, que tem a ideia de que é algo relacionado à grandeza física que permite medir a duração ou a separação das coisas mutáveis, que é sujeita às alterações, é o que ele também afirma. Ele ainda vai dizer de que o tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Ele ainda afirma que a duração dos fatos é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e, por fim, ainda os séculos. Então, veja que dentro da etimologia dessa palavra, trazendo o significado em português, vamos dizer assim, tem tudo a ver com aquilo que já foi descrito, não só usando a terminologia bíblica do Antigo, como também do Novo Testamento. Então, de forma bem objetiva, a definição etimológica da palavra tempo, também na língua portuguesa, diz respeito à duração relativa de coisas, né? Tanto relacionada àquilo que já aconteceu no passado, no presente e também no futuro. Muito bem. Então, evangelista Jaziel, nós podemos já agora sim introduzir o assunto dessa lição. Não é? Já que nós estamos falando sobre a mordomia do tempo, nada melhor do que começar falando um pouco sobre aquele que criou o tempo. A Bíblia nos diz de que Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do próprio tempo. Deus ele não está sujeito a qualquer tipo de sucessão de dias, séculos, meses, anos e aí por diante.
ele está totalmente ausente disso, porque não há necessidade em Deus de estar dentro de um tempo. Então nós podemos falar, em primeiro lugar, sobre Deus como sendo o criador do tempo, que na teologia isso é chamado de criatividade divina. O que é que a gente pode acrescentar ao que já foi dito sobre isso? O que é que eu posso trazer para aquele que está nos ouvindo nesse momento sobre Deus como sendo o criador do tempo à luz da Bíblia? Muito bem. Para Deus não existe, como o senhor já falou, sucessão de dias, de meses, enfim, para Deus não existe passado, nem futuro, mas um presente perpétuo. Deus é. E a gente olha alguns textos na Bíblia, como o Salmo 90, eu quero até inclusive ler, presbítero Alessandro, presbítero Jonatas, é um texto muito importante e com certeza a gente vai trabalhar esse texto ou este Salmo 90 diversas vezes no nosso comentário desta lição. O Salmo 90, nós encontramos aqui um salmo que é um salmo atribuído a Moisés, que diz o seguinte, verso 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí o 2 ele diz, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então observe que Deus, quem criou o tempo, porque o Salmo 90, e o verso 2, está dizendo que Deus é de eternidade a eternidade. Hoje nós olhamos para a eternidade passada, na condição de homens, e para a eternidade futura, o que está diante de nós, mas para Deus isso não existe. O que já passou, o que está para vir, para Deus é a mesma coisa. E quando olhamos para o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que criou todas as coisas, que inclusive a Bíblia começa com esta expressão lá em Gênesis capítulo 1, eu quero ler também esta referência, onde nós iremos perceber que a partir de então é que tudo começou a existir, inclusive o tempo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 diz, no princípio, que é a expressão Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós podemos observar, presbítero Alessandro e presbítero Jonatas, que a partir de então Deus deu a criação de todas as coisas, dos céus e da terra, inclusive do tempo, que antes não existia, já que Deus ele não está limitado, não é regido. Para Deus não existe, como o senhor já falou aqui, e a gente repete mais uma vez, não existe essa questão de passado, de presente, de futuro. Deus, a partir da criação, deu assim início ao que nós podemos dizer sem sombra de dúvida, que o tempo é considerado um fenômeno que foi totalmente criado e passou a existir a partir da criação do universo. Muito bem, é interessante quando nós olhamos para essa expressão do verso 1, que foi citado pelo evangelista, onde Deus inspira, através do seu Espírito Santo, Moisés a escrever essa belíssima frase. Bereshit bara et Elohim, corrigindo, Bereshit bara et Elohim et haaretz. Deus criou no início de todas as coisas os céus e a terra. E essa expressão aí, no princípio criou Deus, alguns teólogos preferem dizer que Deus criou o princípio. Além de Deus criar Deus criou o. E aí é onde entra a sua fala, evangelista Jaziel, porque Deus criou esse princípio é identificado como tempo. E se Deus criou esse princípio, que é identificado como tempo, presbítero Jonatas Lucena, aqui vai entrar a segunda coisa que nós precisamos aqui falar, que é justamente a atemporalidade divina. Se ele criou, então ele está fora. E se ele está fora, ele é superior. O que é que a gente pode falar sobre essa atemporalidade de Deus em relação ao tempo? Pois não, presbítero Alessandro. De fato, o Deus, por ter criado o tempo, já mostra por si só que ele não está preso, não está limitado a essa realidade temporal. O próprio escritor sagrado, lá na segunda epístola de Pedro, por exemplo, no capítulo 3, versículo 8, ele vai dar uma ideia e lembrar de que para Deus um dia, é para como se fosse 1000 anos, e 1000 anos um dia. Isso mostra da atemporalidade. Deus não está preso ao tempo. Como disse o evangelista, para ele não existe diferença entre passado, futuro. Para ele não existe isso. Tanto é que a Bíblia chama ele de Deus eterno. Isso pode ser visto em Gênesis 21, versículo de número 33. A Bíblia vai dizer que ele é o rei dos séculos. Isso fala da sua atemporalidade. 1 Timóteo 1 e 17. Ele é descrito como existindo antes do mundo existir. João 17, 5. Isso está falando de Deus além do tempo, fora do tempo. Ele não está dentro desta realidade limitada
de tempos, de estações. A Bíblia diz que ele é antes da fundação do mundo, foi o texto que o evangelista leu, Salmo 90, verso 2. Ele é o alto e o excelso que habita na eternidade. Esse texto é muito bonito, Isaías 57, 15. A Bíblia vai dizer que a graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo dos tempos. Isso fala da sua atemporalidade também, 2 Timóteo 1:9. Deus nos prometeu a vida eterna antes do início dos tempos. É o que Paulo vai afirmar também, Tito 1:2. Então existe uma infinidade de passagens que mostra de que Deus não está preso nem ao tempo nem ao espaço. Ele criou e está acima. Isso mostra a sua soberania e é por isso que a Bíblia, de forma reiterada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai mostrar de que ele é um Deus atemporal. Então aqui a gente já tem três coisas: a criatividade divina, a atemporalidade divina, e já entramos aqui em outro aspecto de forma indireta, que é sobre a eternidade divina. Deus não somente cria o tempo, o evangelista Jaziel, Deus está antes do tempo, mas de alguma forma nós já entramos nesse assunto. Eu queria que o senhor reforçasse ainda mais com o texto. Deus está depois. Deus não somente cria, que é a criatividade divina, Deus não somente está antes do tempo, que é a atemporalidade divina, mas Deus está depois do tempo, que isso também fala da sua eternidade. Então, é claro que nós entendemos que esse assunto é muito amplo e que certamente a gente vai precisar de um tempo maior para falar sobre isso, mas eu queria já que o senhor adiantasse alguma coisa sobre essa expressão da eternidade divina. Muito bem, presbítero. Eu queria também acrescentar um texto, né? Isaías 43:13. Só citando a parte A, que diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. O que é que o profeta está dizendo? Deus está falando através de Isaías: antes que houvesse tempo, eu sou. Antes que houvesse dia, Deus já existia. E quando olhamos para esse Deus tão grande, tão extraordinário, nós podemos dizer que antes, né, que mesmo que tudo viesse a existir, os céus, a terra, o universo, Deus já era. Um dia tudo vai deixar de existir. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão. O governo humano um dia vai cessar, mas Deus vai continuar por toda a eternidade sendo Deus. Então Deus está antes e depois. E nós podemos aqui rapidamente citar Isaías 57 e o versículo 15, diz que o nosso Deus, ele vive para sempre. Ainda o Salmo 9, o verso 7, diz que ele permanece para sempre. Salmo 92, o verso 8, diz o Altíssimo para sempre. Ele é o Altíssimo para sempre. Falando sobre o juramento do próprio Deus, lá em Deuteronômio 32:40, nos diz o seguinte, né? O próprio Deus dizendo, como eu vivo para sempre. Veja que expressões maravilhosas, né? Falando da eternidade de Deus. Então, nós podemos afirmar que ele é o Deus para todo sempre, inclusive o nosso Deus, né? Porque o Salmo 48 e o 14 diz que ele é o nosso Deus para todo sempre. Falando sobre o trono de Deus, lá no Salmo 45:6, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja que coisa, né? Eu disse aqui que um dia os reinos vão passar, os tronos, né? Quantos tronos foram estabelecidos? Quantos tronos se ergueram, mas não existem mais? Quantos homens poderosos surgiram, né? Como Nabucodonosor, como os próprios faraós, né? Lá no Egito, Herodes, mas não existem mais. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que o seu trono é para sempre. Isso nos mostra, isso nos afirma que o nosso Deus, ele é um rei eterno e que nós podemos confiar, né, que ele está antes e depois do tempo. Muito bem, então nós estamos concluindo aí com essa fala do evangelista. Eu quero lhe convidar a ficar aí um pouquinho mais, porque daqui a pouco nós retornamos com este assunto e certamente aprenderemos ainda muito mais. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando hoje a lição de número 8, que tem como título A Mordomia do Tempo. No primeiro momento deste programa, nós trouxemos aqui uma definição exegética dos termos hebraicos e de alguns termos também do grego sobre a palavra tempo. Trouxemos aqui uma rápida explicação etimológica do que seria o tempo e comentamos alguns aspectos de Deus em relação ao tempo. Em primeiro lugar, foi dito de que Deus, ele é o criador do tempo. Então, existe aqui uma característica divina chamada de criatividade divina. Mas não somente Deus é o criador do tempo,
como também ele está antes do tempo, ele está fora do tempo. E foi pontuado aqui sobre a atemporalidade de Deus, a atemporalidade divina. Foram citados dezenas de textos que podem trazer base e consubstanciar essa argumentação bíblica. Em terceiro lugar, foi apontado também de que Deus não está simplesmente antes, mas ele está também depois do tempo. Quando o tempo cessar, o tempo humano, a eternidade iniciará e Deus já está nessa eternidade, porque Deus não é mensurado pelo tempo, e aqui falamos sobre a eternidade divina. Mas ainda, presbítero Jonathan Lucena, para concluirmos essa parte sobre Deus e o tempo, para adentrarmos propriamente dito no assunto da lição, que é sobre a mordomia do tempo, como mordomo, o que eu devo fazer para administrar o meu tempo? O que eu devo fazer para não desperdiçar o meu tempo? E aí por diante, eu penso que ainda é importante falarmos sobre a infinidade de Deus em relação ao tempo. Falamos sobre a criatividade, a temporalidade, eternidade, mas é bom falarmos também sobre a infinidade de Deus em relação ao tempo. Sabemos de que Deus ele não pode ser mensurado nem medido por nada, por nenhum tipo de cronos, por nenhum tipo de tempo. Ninguém pode medir Deus do seu início nem do seu fim. Há um estudioso que diz que Deus ele é extrapolante, ele é infinito, ele é sempre eterno, ele é imensurável. Logo, Deus ele está além, inclusive, da eternidade. Há um texto em Isaías que diz que ele é o Pai da eternidade, não é? Ou seja, a eternidade foi criada por ele. Então, o que é que a gente pode ainda, sobre este assunto, que é a infinidade divina, comentar sobre Deus e o tempo? Muito bem. Sobre essa sua fala com relação à infinidade divina, isso aponta mais uma vez para mostrar de que Deus ele não está preso ao tempo, ele está acima do tempo. Observe que já foi dito que ele cria, que ele está antes, que ele é depois do tempo e agora está acima. Isso fala da infinidade divina. Existem alguns versículos, presbítero Alessandro, evangelista Jaziel, que pode ser lido para corroborar esse pensamento. Por exemplo, Isaías 46, o versículo de número 10, Deus, através do profeta Isaías, vai dizer o seguinte: que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Observe que Deus anuncia antecipadamente aquilo que já está no fim. Isso porque ele está acima do tempo. O próprio salmista também, no Salmo 90, verso de número 4, já foi lido o versículo 2 ou o verso 2, mas se o senhor me permite, no Salmo 90, Moisés no Salmo 90 e o verso 4 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, mostrando, portanto, a superioridade de Deus também em relação a isso. Poderíamos lembrar, mais uma vez, já foi citado, mas não custa nada citar novamente, 2 de Pedro 3:8, quando Deus, através de Pedro, assim diz, pela sua palavra: pois para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Salmo 41, o verso 13 também pode ser usado para corroborar, mostrando que de eternidade a eternidade Deus está presente, está acima de todas as coisas, e também no Salmo 106 e o verso de número 48. Eu acredito que esses textos e outros, claro, que a Bíblia apresenta, são suficientes para a gente entender, sobretudo, ou a consequência lógica do que a gente vem comentando aqui, que Deus como Criador está antes, é depois e está também acima do tempo. Muito bem, então, com estas informações bíblicas, já podemos afirmar de que o tempo, além de ser uma criação de Deus, consequentemente, Deus está fora desse tempo e comanda e domina esse tempo. O tempo está nas palmas das mãos de Deus, porque Deus, como um Criador, ele pode fazer o que quiser com esse tempo, porque ele não está sujeito a ele. Mas quando nós olhamos agora para a mordomia cristã, nós, como servos de Deus, estamos presos dentro de um tempo, não é? O tempo cronos. Nós temos dias, meses, anos, séculos, segundos, minutos, e que precisamos administrá-los, evangelista Jaziel, de tal forma que consigamos viver e viver bem. Muitas pessoas têm se prejudicado porque não têm aproveitado esse tempo bem. O pastor Linaldo Renovato, corrijo, ele disse uma expressão sobre o tempo que eu
fiz questão de deixar anotado e quero ler. Ele faz assim a definição. Ele diz que a mordomia do tempo leva-nos a considerar sobre como devemos administrar o tempo que nos concede o Senhor desde o nascimento até a morte, e envolve o seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo seu uso. Eu achei essa definição muito propícia porque, evangelista Jaziel, mostra de que Deus, como Criador do tempo, nos deu um tempo para que administrássemos. E como servos do Senhor, nós devemos fazer de tudo para que este tempo não seja desperdiçado. Infelizmente, hoje nós temos visto famílias sendo destruídas porque o tempo da comunhão familiar tem sido, por exemplo, esvaído. Nós temos visto relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, até a questão da vida acadêmica e tantas outras coisas mais que estão sendo afetadas de alguma forma porque, como mordomos, alguns não têm tido a diligência necessária, o cuidado necessário. Então, a partir desta argumentação, o que é que podemos dizer para os nossos telespectadores sobre como um bom mordomo, o que eu devo fazer para não desperdiçar o tempo que Deus me deu, que é tão precioso? Muito bem, presbítero Alessandro Barreto. Nós já citamos aqui um texto, né, que inclusive é da leitura bíblica em classe da nossa lição, que é Eclesiastes 3 e o versículo 1. E o texto, ele é claro, quando diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí o escritor, né, Salomão, ele vai falar, né, que há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de tempo de chorar, tempo de rir, enfim. Ele fala que para todo propósito há um tempo, né? E o que nos chama a atenção é que nesse mesmo texto, no capítulo 3, versículo 15, Salomão diz o seguinte, o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, nos chama a atenção essa parte final do verso 15, quando diz, e Deus pede conta do que passou. Nós podemos entender que tudo que nós fazemos de errado, inclusive, Deus cobra de cada um de nós, incluindo também a má administração do nosso tempo. Se nós não estamos sendo bons mordomos, não estamos usando o nosso tempo de uma forma sábia, Deus ele vai nos cobrar isto, né? Porque a lição trata da mordomia do tempo, né? Por acaso que nós estamos estudando um assunto de tão grande relevância, porque como o senhor já falou, infelizmente, há muitas pessoas hoje que estão desperdiçando o seu tempo. E a Bíblia, ela nos traz uma exortação, eu quero ler a leitura que está aqui na nossa lição, de Efésios capítulo 5, está no texto áureo da lição, Efésios 5, 15 e 16, Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? É interessante que Paulo faz aqui como que um paralelo, né, comparando aquele, né, poderíamos aqui parafrasear, dizendo, né, que aquele que não aproveita bem o tempo, ele é um nécio, né, é uma pessoa imprudente. Paulo diz, seja sábio, remindo o tempo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, aproveite as oportunidades, não desperdice o seu tempo. O nosso tempo, alguém já disse que o tempo é algo que não tem mais como recuperar. Quando você perde, não tem mais como recuperar o que se perdeu. É um bem que não se pode recuperar. É um bem que não pode ser recuperado. Então, nós podemos evitar muitas coisas. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve, né, a carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, tem um texto aqui que eu queria ler também, presbítero Alessandro Barreto, onde o apóstolo São Paulo, ele vai nos mostrar que tem coisas que não vale a pena, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Paulo diz assim, evita, né, conversas profanas, inúteis, né? Vamos observar com mais detalhe esse texto, porque tem pessoas às vezes que perdem tempo, né? E aqui eu quero destacar algo, né, a partir da leitura, presbítero, desse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, você pode acompanhar aí na tela, que diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aqui me faz lembrar algo, né? Quando Paulo diz evita falatórios profanos, mas em algumas versões diz inúteis, né?
Ainda que não seja uma fala, né, que seja profana, mas o que é que está acontecendo hoje? Muitas pessoas, a partir hoje aí do avanço da tecnologia, estão perdendo muito tempo, né, aí em WhatsApp, na internet, né, às vezes com conversas, né? Inclusive aqui na lição tem uma estatística que diz aqui que é algo alarmante, é preocupante. Quando os irmãos podem observar na sua lição, no segundo ponto, né, no primeiro subtópico, que diz: segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas no dia navegando na internet. É um dos únicos países onde o tempo médio diário gastos nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Isso é preocupante. Infelizmente, né? Infelizmente. Isso é preocupante, presbítero Alessandro, presbítero Jonatas, porque enquanto se desperdiça o tempo com essas coisas que podemos dizer fúteis, se deixa de orar, né? Se deixa de ler a Bíblia, de fazer um culto devocional, e muitas vezes esse tempo vai passando, e tem pessoas às vezes até que dizem: mas eu não tive tempo de orar hoje. Será que não houve tempo ou não houve uma boa administração do tempo? Exatamente. Será que eu não tive tempo ou não soube, né, administrar o tempo que Deus me deu, que ele é tão precioso? Inclusive o apóstolo Paulo, essa sua fala é interessante, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que sabe aproveitar o tempo, ele é sábio. Colossenses, no capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria. Aí ele vai dizer que sabedoria é essa. Para com os que estão de fora, aí ele diz: remindo o tempo. Então, remir o tempo, saber utilizar o tempo, é uma atitude de sábio. O salmista, no Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, alguém que utiliza o tempo de forma sábia é alguém que está sendo um bom mordomo. E essa sua informação aí sobre a questão da internet tem sido algo alarmante. Pessoas que realmente estão gastando tempo com coisas que são fúteis. Mas aproveitando esta oportunidade ainda, presbítero Jonathan Lucena, existem aqueles que deixam o tempo passar e esquecem da brevidade da vida, não é? O que é que a gente poderia falar sobre esse período aí tão curto que nós temos, que inclusive a Bíblia determina o tempo da vida do homem, não é? O que é que a gente pode falar sobre a brevidade da vida, a brevidade do tempo? O evangelista Jaziel aqui trouxe informações riquíssimas sobre não desperdiçar o tempo com futilidades, com coisas que não trazem edificação, mas o que é que eu posso falar sobre a brevidade da vida humana? Pois não, presbítero Alessandro, realmente é preocupante, aproveitando a fala do evangelista Jaziel, enquanto ele falava a respeito dessa estatística, com relação ao tempo que se gasta com as redes sociais, enquanto se usa cerca de 9 horas, ou mais de 9 horas, como o senhor falou, dedicado à internet, há quem diga que a estimativa de oração diária de um crente hoje, no Brasil em especial, não passa dos 15 minutos. Então veja que a situação é bem preocupante, né? Muito preocupante. E isso deve ser destacado, já que o senhor perguntou, com relação à brevidade do tempo, como já foi dito, porque o tempo ele não pode ser recuperado, ele passa. É verdade. E a expressão bíblica com relação a essa realidade é sempre mostrando a brevidade. Por exemplo, se a gente lê o Salmo 39, o verso 4 e o 5, o salmista vai dizer dessa maneira, Salmo 39, o verso 4 e 5, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Versículo 5, ou verso 5, ele diz, eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ou seja, ele fala da brevidade da vida. Isso aponta para a realidade de se aproveitar ao máximo, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a nossa vida é como um vapor que aparece um pouco depois desvanece. No Novo Testamento, isso pode ser visto em Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Por isso que nós vamos encontrar advertências seríssimas com relação a aproveitar esse tempo de forma especial. O próprio pregador, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ele vai fazer uma referência que é digna de observação. Aquele texto que nós conhecemos muito bem, quando ele diz, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias
e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Isso é a triste realidade de alguém que não soube aproveitar o tempo, a vida que Deus lhe deu como uma dádiva. O convívio familiar, muitas vezes prejudicado. Tem pessoas que desperdiçam o tempo com tantas coisas e não aproveitam o que é de mais especial. E às vezes quando perde um parente, por exemplo, que passou, aí é que vem sentir falta do tempo perdido que poderia também aproveitar, investir na sua família, fortalecendo o convívio familiar. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve aproveitar todas as oportunidades. E ele vai dizer com relação ao serviço cristão, com relação à pregação do evangelho em especial, quando ele diz, pregues a palavra a tempo e fora do tempo. Isso está falando de aproveitar as oportunidades. E por fim, por que não lembrar o que Jesus disse em João 9:4, quando ele diz que deveríamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem enquanto não se pode trabalhar. Então devemos aproveitar, visto que o tempo ele é passageiro. Falando ainda, só para concluir sobre essa brevidade do tempo, nos faz lembrar o que está no Salmo 144:4, quando o salmista diz que o homem é semelhante a um sopro e os seus dias são como a sombra que passa. O patriarca Jó, no capítulo de número 8, versículo 9, ele diz que os nossos dias na terra não passam de uma sombra. A vida do homem é rápida. Salmos de número 90, verso de número 10, o salmista nos diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa a vida rapidamente e nós voamos. A vida é rápida, a vida é breve, aproveitemos o máximo. Nós vamos parar por aqui, mas já já nós retornamos para o terceiro bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, agora para finalizarmos esse assunto tão maravilhoso que é falar sobre a mordomia do tempo. E dando continuidade aqui àquela nossa boa conversa, nós estávamos falando sobre não desperdiçar o tempo, falamos também sobre aproveitar a brevidade da nossa vida, não é? A vida passa tão rápido. Eu me lembro quando eu era criança, já estou na metade aí da vida, chegando já aos 40 anos. Foi muito rápido, não é? Todos nós lembramos da nossa infância e como passou rápido, então a vida é muito breve. Pensando sobre isso, evangelista Jaziel, num primeiro momento do segundo bloco, o senhor falou aqui sobre não desperdiçar o tempo. Não desperdiçar o tempo. E muitas pessoas, infelizmente, têm desperdiçado o tempo com coisas fúteis, com futilidades. E a família sofre, a igreja sofre, a obra sofre, eles sofrem, porque às vezes a gente esquece de administrar esse tempo que não volta mais. Como alguém já disse, o tempo é algo que se perde e não pode mais se recuperar. Se eu perder um bem físico, um bem móvel, eu posso depois correr atrás e conseguir comprar novamente aquele objeto, mas o tempo não se recupera mais. O que é que a gente pode falar, evangelista Jaziel, sobre como usar o tempo evitando desperdiçá-lo com futilidades, com coisas inúteis? O senhor falou algo importante, presbítero Alessandro, que a gente já vem comentando aqui desde outro bloco, como o senhor falou, né? De que infelizmente tem pessoas que estão desperdiçando e não estão tendo tempo, às vezes, nem para si mesmo, nem de cuidar de si mesmo, né? É verdade. Muito mal, né, de se alimentar, às vezes não tem tempo, né, de cuidar da sua própria saúde, não tem tempo de cuidar da sua família, não tem tempo para Deus, que é aquele tempo devocional, né, da oração, da palavra, de buscar a presença de Deus. E não tem tempo também para a obra, né? Eu separo aqui o tempo para Deus e o tempo para a obra, porque tem pessoas que às vezes têm até tempo para a obra, mas não tem tempo para Deus. É aquele crente que está fazendo os trabalhos, as atividades na igreja, mas não tem aquele tempo reservado para o Senhor. Devocional. O devocional, exatamente. E falando sobre isso, antes de falar sobre essa questão da futilidade, me veio em mente aqui um texto, presbítero Alessandro, que eu queria ler rapidamente. É uma palavra que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, né?
Paulo vai falar sobre também essa questão da brevidade do tempo e que nós temos que aproveitá-lo para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, principalmente na evangelização. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. Verso 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu quero ler ainda o verso 35 aqui. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlançar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. A gente encontra aqui nesse texto, Paulo, ele não está condenando um casamento, não está mandando quem é casado se separar, nada disso. O que Paulo está dizendo é que nós temos que aproveitar o tempo para realizarmos a obra de Deus, porque o tempo está se abreviando. A volta de Jesus está tão próxima que nós devemos aproveitar o tempo em realizar a obra de Deus. Inclusive, Paulo diz no verso 35, sem distração alguma. A evangelização é algo urgente, né? Nós estamos aqui falando sobre mordomia do tempo, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda, amado irmão, que está nos acompanhando, de que é uma responsabilidade nossa evangelizarmos, ganharmos almas para Jesus, porque o tempo passa, Jesus está voltando, a salvação de uma alma, ela requer urgência. Requer urgência, então nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos para fazer o máximo para o Senhor. E como estávamos falando, evitando perder esse tempo com coisas que são fúteis, coisas que não vale a pena. O Salmo 31, que já foi citado aqui, presbítero Jonatas, Salmo 31 e o versículo 15, eu quero voltar a ler esse texto aqui para concluir a minha fala, onde diz o seguinte, Salmo 31 e o verso 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Como é bom quando nós colocamos a nossa vida e o nosso tempo nas mãos de Deus, para ser administrado como Deus quer, como Deus espera, e não perder tempo com coisas que não têm importância, com coisas que realmente não merecem o devido valor. Quando o senhor falou sobre não perder tempo com coisas que não têm valor, me fez lembrar um texto do proverbista Salomão, capítulo 12, de Provérbios, versículo de número 11. Ele diz assim, veja que coisa interessante. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Ociosos aqui é aquelas pessoas que passam o tempo todo sem fazer nada, sem aproveitar o tempo. E, inclusive, há outro versículo que Paulo nos faz lembrar, que é de 2 Timóteo, parece-me que esse texto já foi citado aqui, mas não custa nada relermos mais uma vez, é a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 16. Esse texto ele é interessante porque Paulo está falando sobre o tempo. 2 Timóteo 2,16, o apóstolo Paulo aconselha a fazer o seguinte, verso 16, mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não é esse texto, eu citei 2,16, mas 1 Pedro 1,18, depois eu posso corrigir, enquanto nós vamos ouvir aqui o presbítero irmão Jonatas Lucena, mas 1 Pedro 1,18, falando sobre a questão do tempo, nos diz o seguinte, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ele vai falar aqui sobre a vida do crente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí ele diz, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido muito antes da fundação do mundo. Então, Paulo está dizendo que a nossa vida ela é preciosa, ela foi resgatada, foi comprada por um alto preço e por isso o tempo que nós temos aqui na terra deve ser aproveitado. Presbítero Jonatas Lucena, o que é que a gente pode falar então sobre entender o tempo de Deus? Porque falando de tempo, tem momentos que é preciso ter a luz do texto sagrado para entender e compreender o tempo de Deus. Daniel disse que é ele quem estabelece os tempos, as horas e as estações, mas nem sempre esse tempo, entender o tempo de Deus na nossa vida é tão fácil.
O que é que a gente pode dizer, de repente, para alguém que está nos ouvindo, de repente ansioso, porque está aguardando algo acontecer em sua vida, quem sabe um trabalho, galgando uma vaga no emprego, uma faculdade, um casamento, não sei, um concurso público, e esse momento ainda não chegou. Como entender, então, esse tempo de Deus em nossa vida? Pois não, realmente é desafiador, né? Para o cristão viver na sua praticidade esse assunto. Já foi dito aqui, de alguma forma, que uma coisa é o tempo do homem, que é o Cronos. Outra coisa bem diferente é o tempo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus ele é especialista em permitir situações para que aprendamos, não é, a conviver com essa realidade. Isso é verdade. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho escrito por João, capítulo 2, e outras passagens que nós encontramos deste Evangelho, nós vamos perceber Deus trabalhando, né? O Senhor Jesus ensinando os seus servos e aqueles que estão à sua volta a respeito dessa realidade entre o tempo do homem e o tempo de Deus. Por exemplo, João capítulo 2, quando o Senhor Jesus dá início ao seu ministério terreno e surge ali em Caná da Galileia, onde Jesus havia sido convidado, naquelas bodas, naquelas festas, né? E há uma necessidade, observe que é trazido para ele a informação de que havia acabado o vinho, e dentro dessa realidade, quando sua mãe diz a ele que havia findado, não sabemos exatamente o dia da festa, já que geralmente se durava cerca de 7 dias, mas é dito a ele que não tinha mais vinho. E em João 2:4 ele diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja que ele está fazendo uma diferenciação. É como se ela estivesse aproveitando-se da oportunidade para, como que dizendo assim, aproveita a chance para que tu se revele publicamente como Messias, como Salvador, e se confirme que de fato que o meu filho, aquele que foi gerado no meu ventre, de fato é o Deus encarnado, o que veio salvar o mundo. E Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Ele está fazendo a diferenciação. Ainda em João capítulo 7, quando ele é interrogado pelos seus próprios irmãos, em João 7, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. São as palavras dos irmãos de Jesus, já que nem estes, diz a Bíblia, criam que ele de fato era o Messias. Eles dizem ainda, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, de João 7,5. Em João 7,6 está escrito, disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Veja que Jesus faz um trocadilho entre o tempo deles e o seu tempo, como que dizendo, para vocês é um tempo oportuno, mas eu digo, ainda não é chegado o meu tempo. Em João 11, presbítero Alessandro, evangelista Jaziel, para finalizar, é bom lembrar de que dentro dessa realidade do tempo de Deus, Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro estavam enfermos, de imediato mandou o mensageiro ir aonde Jesus estava, em Jerusalém. Elas estavam em Betânia, onde residia, e Jesus em Jerusalém, cerca de 3 dias de viagem aproximadamente. E diz a palavra, um dia de viagem, quero dizer. E diz a palavra de Deus que quando o mensageiro chega a Jesus e diz a ele, olha, aquele a quem tu amas está enfermo, a ideia de que suas irmãs tinham é que, de imediato a receber a informação, ele iria a atender o pedido. E observe que ele pende para a questão emocional, né? Aquele a quem tu amas. Mas a Bíblia diz que Jesus pronuncia as seguintes palavras, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E João 11 diz que Jesus fica no lugar ainda 2 dias. É como que dizendo, não é chegado o meu tempo. E dentro da realidade cristã, a gente precisa entender, uma coisa é o tempo do homem, outra coisa é o tempo de Deus. Seja o tempo de Deus, de acordo com aquilo que a gente tem perspectiva ou não, o que prevalece sempre será o seu tempo. E dentro desse tempo, o final sempre será a glorificação do seu nome e o milagre é garantido, mas é bom esperar. Com certeza, faz-nos lembrar, nós vamos terminar já com o evangelista Jaziel, mas faz-nos lembrar de alguns personagens bíblicos também que tiveram que esperar. Davi, por exemplo, não é? Há aproximadamente aí um pouco mais ou menos de 13 anos da unção na sua casa pelo profeta e da ascensão até o trono. Existe um tempo, um laço de tempo que às vezes temos que esperar. José, por exemplo, José passou um bom tempo no calabouço, mas depois ele passou um bom tempo sentado no trono, ajudando o faraó. Há um tempo determinado por Deus. É verdade. E entender esse tempo, às vezes, para alguns é difícil, porque não entendem a temática bíblica de que Deus comanda o tempo. Mas, evangelista Jaziel, nós temos alguns segundos ainda.
e a gente queria falar sobre esperar, entender o tempo de Deus e esperar o tempo de Deus. O que é que a gente poderia falar sobre isso? Muito bem, eu queria ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6, que nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui nós temos o kairós de Deus, aqui nesse versículo 6. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, há uma versão, a NVT diz, a tempo certo, ele vos exalte. Ou seja, Pedro está mostrando aqui, né, e a gente já falou, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Isaías também diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos, eles são mais elevados, né? Então nós precisamos entender que existe sim esse tempo de Deus. O Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, né? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? O salmista esperou. O Senhor falou aqui, inclusive do próprio salmista Davi, né, que esperou esses 13 anos, e foram 13 anos angustiantes, né, porque nós sabemos que foram 13 anos de perseguição, Saul tentando ao tempo todo matar Davi, então foi uma espera muito difícil. O Senhor falou de José, mas eu queria falar somente de mais dois personagens. Abraão, por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus chama Abraão. Abraão já era um idoso. Na mente de Abraão já era o final da carreira, né? 75 anos. O que se esperar aos 75 anos de idade? E Deus chama aquele homem, faz uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, ainda que ele não tinha filhos. A sua esposa estéril já era idosa também, né? E nós vamos observar que Abraão recebeu essa promessa de Deus aos 75 anos, mas somente 25 anos depois a promessa se cumpre. Ou seja, aos 100 anos é que Abraão está com a criança nos braços, né, e Sara, e se alegrando, né, com Isaac, mais 25 anos de espera. O que dizer de Caleb também? Josué 14, verso 6 ao 10, nos mostra que ele esperou 45 anos. Agora uma coisa é certa, o que Deus disse vai acontecer. Pode passar o tempo, os anos, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela se cumpre. Então vale a pena esperar o tempo de Deus. E um conselho é fazer o que Davi fez. Espere o tempo de Deus orando. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ouviu o meu clamor. Que bênção é aprendermos sobre esperar o tempo e entender o tempo. Que essa lição sirva para mim, para você e para todos nós entendermos de que Deus controla o tempo e no seu tempo Ele agirá para o nosso bem. Vamos neste momento fazer uma oração, como sempre agradecendo a Deus por tudo que ouvimos e aprendemos, mas aproveitando este tempo, vamos fazer uma oração também especial pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que no domingo passado completou mais um ano de vida. E em nome da equipe da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, nosso pastor Nadi Jackson nos pediu que lembrássemos de ler um texto para a meditação do nosso pastor e fazer uma oração por ele. E ficou na incumbência do evangelista Jaziel fazer isso, a leitura do texto e fazer a oração. Muito bem, com muita alegria, nós queremos deixar para o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, terceira epístola de João, verso 2, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É isso que nós desejamos para o nosso pastor, muita saúde. Que Deus continue abençoando a vida do nosso querido pastor presidente. E agora vamos orar, agradecendo a Deus e apresentando a vida deste homem de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta lição tão maravilhosa, pelo estudo da tua palavra. Ajuda-nos para que possamos a cada dia aproveitar bem o nosso tempo. Ó Deus, queremos também te apresentar nesta hora a vida do teu servo, o anjo da igreja, o pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem tu chamastes para esta obra tão grande, nesse tempo tão difícil, de tantos desafios, mas tu tens levantado este homem e capacitado para estar à frente deste grande rebanho que é a tua igreja, no estado de Pernambuco e também no campo missionário, onde estão os nossos irmãos fazendo a tua obra. Ó Deus, continua dando graça, guardando ele com as tuas mãos e dando ao nosso querido pastor
mas muitos anos de vida, de saúde, de paz, não somente a ele, mas também a sua família, a irmã Judite, seus filhos, que as tuas mãos continuem estendidas, abençoando grandemente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o tema A Mordomia do Tempo. Na próxima semana veremos a 9ª lição do trimestre com o título A Mordomia do Trabalho. O programa Escola Bíblica Dominical ele vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã. E também está disponível no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.